Do curso de Engenharia de Controle de Automação. Essa letra A aqui, ela me deu o ponto XYZ. Nesses pontos que me deu XYZ, eu montei um gráfico 3D e encontrei a carga Q positiva, Q negativa e os vetores. Vetor positivo, vetor negativo e esse vetor U aqui, que todos estão sendo ligados no ponto P. Todos estão em direção a esse ponto P1. Aí depois disso eu fiz essa conta aqui para estar achando um resultado para estar jogando na expressão. Tipo, eu encontrei o valor do meu vetor. Tipo, eu usei esses dados aqui e esses aqui para estar encontrando esses dados aqui, que são os dados do meu vetor. Depois disso, eu usei essa fórmula aqui, que é a expressão do vetor campo elétrico resultante, como o senhor havia explicado para a gente. Tem que colocar um valor da carga, uma constante. A gente substitui aqui pelo valor que a gente encontrou aqui em cima, como eu disse, que é o valor do vetor. E aqui embaixo também. Aí ficou assim a fórmula. Depois dessa fórmula aqui, fiz a divisão. Depois da divisão, eu fiz a subtração. E depois eu cortei os termos semelhantes. Os termos que não eram semelhantes, né? Tipo, eles eram semelhantes, só que de sinais opostos. E aí eu encontrei que o meu P1 ele está ligado aqui com essa minha carga negativa e positiva. P1 aqui e EP1 aqui faz simulação a esse gráfico e aqui é tipo o campo, né? O campo elétrico. A letra B foi a mesma coisa. Letra B me deu os pontos x, y e 0. Eu joguei isso aqui no plano 3D para encontrar P1, as cargas Q positivo e Q negativo, os vetores, o vetor U. Depois disso eu fiz eu encontrei quanto que valia o meu vetor positivo, o meu vetor A negativo, o meu vetor U. Depois eu ter encontrado esses valores, eu joguei tipo uma equaçãozinha mesmo para estar encontrando o meu valor do meu vetor. E depois disso eu joguei na minha forma como eu já havia falado anteriormente, né? Da expressão. Aqui, a mesma coisa, né? Da expressão do vetor de campo elétrico resultante. Depois disso foi conta mesmo, aqui a anulação dos termos semelhantes, e cheguei nessa fórmula, e acabou que ficou nessa fórmula mesmo. E aqui, né, o como que se formou, né, o campo elétrico, aqui é o meu ponto P2, né, aqui em relação a eles a direção à carga, aqui só mais uma demonstração mesmo do ponto P, né? Aqui já no ponto P3 eu tinha as coordenadas para x0, para y0 e para z, z maior que d. Aí eu cheguei nesse gráfico aqui. Aí depois disso eu fiz as mesmas coisas, né? Foi mais conta mesmo, mais conta. E aqui embaixo eu cheguei, né, no meu campo elétrico, né, a fórmula do campo elétrico, aqui é o resultado. E aqui também foi só mais uma demonstração mesmo em relação ao ponto P, em relação às duas cargas, e em relação ao ponto P3 também em relação à carga, né, a EP. Aqui o P4, né, 0, 0, 0 e 0, 0 menor que D, que Z e Z menor que D. Cheguei nesse gráfico, fiz a conta, cheguei nessa resposta e depois eu só montei mesmo aqui esse campo, né, esse campo elétrico, aqui, esse campo elétrico resultante, e aqui só mostrando mesmo a direção das cargas, né, em relação a P4, como foi anteriormente. Eu fiz isso para todos, fazendo campo elétrico de cada letra e depois só mostrando a direção das cargas, né, em relação ao ponto. Aqui o E, P5, para x0, para y0 e para z, onde 0 ele é maior que z e z ele é maior que menos d, né? Eu cheguei nesse gráfico. E aí foi mais conta mesmo também. E eu cheguei nesse campo elétrico com o P5, né? Em direção para baixo aqui da minha carga, do meu vetor EP. E aqui eu tenho o meu ponto 5, né, com o meu vetor E negativo e aqui um vetor G, né, positivo. E aqui no P6, né,
eu cheguei para 0 para x, 0 para y e z menor que menos d, montei o gráfico, fiz a conta, e aí eu cheguei nesse campo elétrico, e aqui o meu ponto P, né, ele está em direção, né, ao meu vetor EP, né, que está para cima, é tipo uma carga vetorial EP. E aqui meu ponto 6, aqui o meu vetor E negativo, meu vetor E positivo, mostrando, né, que pro P6 pro E positivo a distância é menor e que pro P6 pro E negativo a distância é maior. E aqui no P7, né, tudo zerado, então meu P7 ficou no centro, fiz toda a conta e cheguei nesse resultado, onde eu tenho campo elétrico, eu tenho meu ponto P7, né, ele está mostrando uma seta aqui para baixo que é a direção, né, em relação ao meu vetor ER, né, que é uma carga. Aqui o meu ponto P7, ele tem também duas cargas, né, duas cargas vetoriais, que é o E positivo e o E negativo. Foi isso. E eu vou estar passando o PDF depois.